Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao início, o primeiro estágio da criação da sua startup, o estágio de ideação, com um pouquinho de pivotagem também. Começar falando aqui por um ponto muito importante, que é a diferença entre ideia e execução. Eu sei que eu já repeti isso algumas vezes antes, em algum vídeo de introdução, ou então quando a gente estava conversando pessoalmente, mas é muito importante que isso entre de uma forma bem clara na nossa cabeça. Essa tabelinha aqui, ela é um clássico entre os investidores anjos, que são aqueles investidores que avaliam e investem nas startups. Aqui fica bem claro que a ideia é apenas um multiplicador de execução. Uma ideia por si só, sem fazer nada, não vale nada. Ela vale no máximo, se for uma ideia revolucionária, $20. Enquanto uma ideia mais ou menos, ou uma ideia boa, com uma ótima execução, ou uma execução boa que seja, pode valer centenas de milhares e até milhões de dólares. É daí que veio a frase do Derek Sivers, que é um empreendedor que também virou investidor anjo, e vários investidores repetem essa frase no mundo inteiro, que é por isso que eu não quero ouvir as ideias das pessoas. Eu não estou interessado até ver a execução. Porque o que mais tem valor aqui, todo mundo tem ideia. O que mais tem valor é, beleza, o que você tem para me mostrar? Aqui é meio que um meme nesse universo das startups, é as formas de se esforçar, certo? Todo mundo já passou, pelo menos a maioria das pessoas, em algum momento da vida, já passou pelo tipo de esforço tapado, que é esse da esquerda. É aquela ideia genial que a gente tem, e a gente tem ela guardada por muito tempo, e a gente não conta ela pra ninguém e não faz nada. E aí tá com a ideia 5 dias, 5 meses... Tem gente com ideia há 5 anos e não tem nada criado, não tem nada para mostrar. No máximo tem algumas coisinhas planejadas no papel, mas isso também não significa muita coisa não. Do lado direito tem um esforço mais esperto, esforço inteligente, que é basicamente ter ideia e começar. E isso é uma habilidade, assim como jogar basquete, aprender a jogar vôlei, a gente consegue treinar para nos tornarmos bons executores de qualquer ideia que a gente tenha daqui para frente. Beleza, então pra gente ter um bom processo de ideação, pra gente escolher uma ideia boa, você pode ter alguma ideia já na sua cabeça, ou você pode estar completamente sem ideias e não sabe no que eu vou trabalhar, não sei no que eu vou fazer. Isso aqui vale para os dois casos, seja você com uma ideia antiga, seja você que não tem a menor ideia do que você quer fazer da vida agora. Olha em volta para o que você conhece. É muito comum a gente acabar se perdendo em ideias muito mirabolantes de realidades que a gente nem conhece direito, sabe? Problemas que a gente sabe o que o mundo passa, só que a gente não sabe nem por onde começar, porque a gente não vive essa realidade, a gente não conhece. Às vezes, a gente até acha que alguma coisa é problema, e aí as pessoas envolvidas nessa situação nem enxergam aquilo como um problema, e você nem tem como resolver, nem tem como ter alguma ideia legal para aquela outra situação. Então a minha primeira dica é, olha para o que você conhece. Se você chegou nesse vídeo, então você é um aluno do ensino médio. Essa é uma realidade que você conhece. É claro que eu coloquei uma foto de uma professora fazendo alguns cálculos básicos, mas essa realidade toda você conheceu. Se você chegou até o ensino médio, você já passou pelo ensino fundamental, você já passou por outras realidades que você sabe como é a vivência. Então você já interagiu muito no seu dia a dia e você interage com alunos, com professores, com a coordenação. Você tem como ter acesso a essas pessoas e descobrir a realidade delas. E você sabe qual é a sua realidade. A sua realidade de fazer tarefas, de estudar para a prova, de se preparar para um vestibular. Então você conhece os problemas que você passa no dia a dia. Minha primeira dica é, olhe em volta, olhe para o que você conhece. Alguma ideia muito boa pode surgir a partir daí. Segunda dica de ouro é olha ao redor. Então você tem a sua realidade de aluno, só que você conhece outras pessoas. Você tem os seus pais, que eles podem trabalhar no escritório, eles podem ter um pequeno negócio, eles podem trabalhar no hospital, ter uma clínica. E tanto os seus pais quanto as pessoas em volta. Então pessoas que você conhece, tios, pessoas do seu bairro. Existem realidades com quem você convive e que estão passando por problemas, estão passando por algumas realidades e que você pensa, poxa, seria legal fazer algum aplicativo para aquela padaria que tem do lado da minha casa, que eu conheço bem o pessoal. Então você pode olhar em volta, quantos negócios tem aqui em volta, o que as pessoas fazem aqui no dia a dia. Olha em volta. Então se você não quiser fazer alguma coisa relacionada à escola, ao seu dia a dia, olha para as coisas que você participa, olha os esportes, as comunidades de esportes que você participa, outras escolas em volta, mercados, bares. Então assim, é só olhar em volta e você vai ver que tem um mundo de oportunidades e um mundo de problemas
que precisam ser resolvidos e que você pode entrar ajudando essas pessoas. E aí, é muito importante esse passo para a sua ideia. A sua ideia, ela tem que ser focada em pelo menos um problema que você acha que existe. Quando a gente fala de problemas, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar muita gente falando sobre dores. A gente está falando da mesma coisa. Então, o que é um problema? Um problema é uma dor, é algo que a gente lida no dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade, de Campo Grande. Eu sempre uso o exemplo do problema buraco. Existem muitos buracos na rua. E todo problema a gente já soluciona de algum jeito. Então, o jeito que a gente resolve aqui na cidade é desviando do buraco. Então, nossa ideia seria, olha, vamos fazer alguma coisa para consertar esse buraco. Certo? É meio que nesse sentido. Vamos dar alguma outra solução que não seja desviar do buraco. Vamos criar um projeto para fazer isso. Então, isso é um problema olhando para a minha comunidade em volta, vendo que as pessoas se locomovem e que elas desviam de buracos. E aí, minha última mensagem nessa fase de ideação, eu falei de problema, e problema, sempre quando a gente fala de problema, a gente acaba caindo na solução. E tudo bem a gente começar a discutir soluções. Por exemplo, você tem uma ideia e você fala, não, eu quero que seja um aplicativo, eu quero que seja um site, não, eu quero que seja, sei lá, uma plataforma digital que conecta as pessoas, assim, assado, que tenha inteligência artificial. Você pode viajar, só que a minha dica é, não se case com essa solução. Não se apegue muito a essa solução, porque ela vai mudar, e quando ela mudar, a gente chama isso de pivô. Aqui eu coloquei o exemplo de trilhos de trem. Isso aqui é uma outra metáfora boa para pivô. A gente tem uma ideia geral de onde a gente quer chegar, só que a gente vai acabar mudando essa solução. Então, por exemplo, se eu tivesse a ideia de ir pela direita o tempo todo, e aí eu tô vendo que pela direita não vai dar, tá vendo ali? Acaba o trilho. Então eu tenho que ter a liberdade para mudar para a esquerda e ter outra ideia e fazer outra coisa. Então permita-se pivotar quando você achar necessário. Beleza? Então agora chegou a hora de vocês começarem a desenvolver as suas ideias, conversem com seus colegas, vamos montar um grupo de WhatsApp e vamos seguir com o trabalho.